Agora é oficial, Conor McGregor está de volta ao pool de testes da USADA, ou seja, ele pode fazer os testes antidoping e daqui 6 meses ele está, se não cair nenhum teste desse, né? Ele está pronto para voltar à atividade, fazer uma luta no UFC. E dessa vez não é rumor nem nada do tipo, é oficial, o próprio McGregor postou nas redes sociais que ele já submeteu a documentação lá necessária, então agora, começo de outubro de 2023, ele está no pool de testes. E coincidentemente, olha o que acontece, né? A gente tem em abril do ano que vem, a gente tem o UFC 300, um UFC que é para ser histórico, né? Um card sensacional, ainda não tem nada divulgado. Porém, qual é o maior nome do UFC para venda de pay-per-view? A gente sabe que é o McGregor, né? Então, ele também, obviamente, tem interesse em fazer parte de um UFC desse porte. Então, ele teria agora o mês de outubro, o início do mês de outubro, para entrar com a documentação, para voltar para o pool de testes da USADA, para ele ter esses 6 meses de testes limpos. Lembrando que poderiam haver exceções, né, para esse período, mas ia abrir um precedente ali muito complicado. Eu já tinha falado aqui que eu não duvidava de nada quando se refere a McGregor, né? Mas que abriria um precedente horrível. Então, tinha minhas dúvidas e no final das contas, então, não abriram exceção alguma. Ele vai ter que fazer 6 meses de testes, mas como eu falei, ele pegou o início de outubro, então realmente pode ser aí que em abril ele esteja pronto para o UFC 300. Nesse post no Instagram, ele não citou o adversário, né? Ele falou só que, chamou de pequeno trabalho leve e tal, não citou nenhum nome, mas muito provavelmente vai ser esse cara aqui, né? O Michael Chandler. Eles participaram ali do TUF, já tem toda uma história entre eles, e eu acho muito provável realmente ser essa luta por vários motivos, né? Primeiro que o Michael Chandler é um cara que entrega lutas espetaculares, né? É um dos melhores nomes em questão de entretenimento no esporte da história. O cara realmente sempre entrega tudo. O cara é guerreiro, vai pra cima, não importa se vai perder ou não. O cara é um showman, né? Ele, Justin Gaethje, né? Caras do tipo o próprio McGregor, não dá pra negar. O McGregor também entrega lutas muito boas. Então é um nome perfeito já pra esse lado do entretenimento. Agora, no lado da luta em si, também é um nome bom pro McGregor, né? O McGregor é mais alto, o McGregor teoricamente é bem mais habilidoso, né? Ali na trocação. É um cara, às vezes, inclusive, se tiver bem, né, mais rápido. O Chandler teria vantagem de wrestling e tal, mas a gente sabe que provavelmente não vai usar, ele vai querer dar show, vai querer trocar porrada. Então é um cara que dá pro McGregor vencer, voltar pra boa fase, né, e voltar a fazer mais lutas. E mesmo que não vença, se for uma guerra, mas ele perder ali numa guerra e tal, e vender, também não é ruim pra ele, porque o cara já não precisa necessariamente muito de vitória, né? A gente sabe que muito tempo sem ganhar e ainda assim tem muito público, né? Então meio que pra ele, sinceramente, eu nem vejo muita desvantagem, né? Lógico, se ganhar é melhor do que perder, mas se for uma luta legal, uma guerra, né? Lógico, ele não pode ser nocauteado nada, né? Aí fica ruim. Mas eu acho que ele ainda assim tem chance de continuar o esporte. Às vezes, se for uma guerra que dure bastante tempo, pode até ter revanche. Enfim, tem muita coisa que pode acontecer. Então eu acho que é um adversário que casa bem. Pro Chandler também só tem ponto positivo, né? Pra ele, dane-se o resultado. Ao lutar com o McGregor, o cara vai fazer muito dinheiro, né? Então também é muito legal. Então, assim, claro, o McGregor tá voltando agora e isso coincide com abril do ano que vem, pro UFC 300, né? Não tem nada confirmado, claro, mas é uma baita coincidência, né? E outra, né? Vamos pensar aqui como o Dana White ou como qualquer outro cara do UFC. Qual nome viria na sua cabeça para fazer parte de um card histórico como o UFC 300? Não tem como, né? Não tem como, tem que ser McGregor, né? Eu acho que outro nome, né? Tem muitos nomes comerciais, muitos nomes bons hoje em dia, né? Pode falar o Adesanya, o Poatan também é um cara que também tá vendendo legal. Eu acho que o segundo nome que viria na minha cabeça, assim, de vender, seria o Jon Jones, né? Seria os caras conseguirem convencer o Jon Jones, vamos supor que o Jon Jones vença a próxima luta dele, seria convencer ele a ficar para defender o cinturão nesse UFC 300 contra o nome que tiver ali, né? Seja aí Pavlovich, seja o Malhadinho, seja o cara que conseguir chegar ali, né? Eu acho que o Jon Jones seria um outro nome que daria uma vendida aí bem legal, porque ele nos pesos pesados está bem interessante, né? Claro, o Poatan poderia fazer parte, a gente tem o próprio Charles, o Makhachev, o Volkanovski, enfim, tem muitos nomes interessantes para fazer parte, né? Mas eu acho que, assim, essencial para um UFC 300 seria o McGregor.
né? Então, depois de muito tempo, ele volta para o pool de testes e, teoricamente, se estiver limpo ou se pelo menos passar nos testes da usada, ele pode fazer parte desse card histórico, né? Então, o que acontece? A gente, desde a lesão do McGregor, fica com o pé atrás em relação ao físico dele, não parece muito puro e tal, né? Parece que realmente usou algumas coisas e a gente ficava nessa dúvida, né? Pô, será que ele tá esperando limpar, né? Ficar limpinho ali para poder voltar, para não dar BO e tal, não sei o quê. Enfim, pode ser, né? Pode ser que ele tenha esperado até o último momento e agora ele lembrou aí, né? Começaram a falar e tal, não sei o que, deve ser 300, e aí ele decidiu voltar, né? Enfim, vamos ver. Não existe muita garantia, né, do que vai acontecer, porque ele está voltando para o pool de testes, né? A gente tem que ver, na hora que a usada começar a pegar ele ali de surpresa, fazer os testes e tal, tem que ver se ele não vai ter algum problema, né? Então, vamos ficar de olho. Eu torço, sinceramente, para que ele não tenha problema algum, esteja limpo e faça uma luta no UFC 300, porque eu, sinceramente, acredito que essa luta aqui atrás, Chandler e McGregor, tem potencial, sim, para ser a melhor luta de um card desse, como o UFC 300, e às vezes até uma melhor luta do ano, né? Então, é isso. A minha expectativa tá bem baixa, né? Como deu para perceber, mas é que eu realmente acredito no potencial dos dois. Eu acho que os dois têm sangue no olho suficiente e vontade, né, de mostrar. Então, eu acho que não tem muito como uma luta dessa ser ruim, né? Então, torcida total, vamos ficar de olho não só para o McGregor passar nos testes da usada, né, como para essa luta acontecer. Então comenta aqui embaixo a sua opinião. Você acha que o McGregor realmente está de olho no UFC 300, por isso que voltou agora para o pool de testes, bem ali milimetricamente calculado, ou não, né? Simplesmente ele começou a ter os efeitos de coisas que ele usou saindo do corpo e aí por isso que ele voltou, enfim. O que você acha? Comenta aqui embaixo. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!